De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o presidente do Sindicato de Postos de Combustíveis do Rio Grande do Norte. Está aqui conosco Antônio Salles. Bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde aos nossos telespectadores. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria de saber, como é que está hoje a situação em relação à greve dos caminhoneiros, que para mim deveria ser uma greve da população brasileira, porque a gasolina está muito alta, e isso fruto da política de preço da Petrobras, que precisa mudar. Exatamente, os efeitos que essa greve tem causado nos postos de combustíveis é o desabastecimento. Com o advento da abertura da rodovia 406 de João Câmara ontem, tivemos podemos dizer, um refresco no abastecimento em Natal e na Grande Natal. Mas ainda existe uma preocupação muito grande, porque lá em Guamaré está com uma escassez muito grande de S10, que é o diesel vendido para os veículos mais novos, que não tem o S10, está aguardando chegar alguns comboios que estão vindo de fora. O etanol anidro, que ele é adicionado à gasolina na proporção de 27%, para que essa gasolina possa ser comercializada nos postos. E o etanol hidratado, que também não tem, em função desta greve dos caminhões, que os caminhões não conseguiram sair das usinas e chegarem até Guamaré. Como é que está a situação no estado em relação ao aeroporto? O aeroporto é a situação que está mais confortável, até porque todo o período da paralisação, os comboios com que ia haver, eles conseguiram passar o bloqueio. De onde vem o querosene de aviação? De Guamaré? De Guamaré. De Guamaré mesmo, E o combustível que chega para abastecer o nosso estado, por exemplo, de onde vem o diesel, o etanol, que é o álcool, e também a gasolina? A gasolina A, que é a chamada gasolina pura, aquele que nos assiste aí para poder entender, ela é produzida em Guamaré. Só que ela não pode sair só ela de Guamaré, ela tem que ser adicionada o etanol anidro. E esse etanol anidro é produzido nas usinas, nos mais diversos cantos do país. A Petrobras compra na Paraíba, ela compra no Pernambuco, compra em Alagoas, ela compra no Mato Grosso, onde tem o produto, ela vai lá buscar para poder trazer esse produto e adicionar a gasolina. O etanol hidratado é a mesma coisa, é a mesma logística de entrega. E o diesel S10, que ele é comercializado no estado do Rio Grande do Norte, ele vem modal rodoviário, tanto de Suape como de Fortaleza. Seria essa uma explicação do porquê, por exemplo, na Paraíba, o combustível, a gasolina, por exemplo, ela custa mais barato do que no Rio Grande do Norte? Seria esse vai e volta de caminhão para distribuir? Pode ser uma justificativa, mas assim, eu não tenho essa informação precisa, porque na verdade essa informação que tem são as companhias de petróleo, que são elas que fornecem para nós. E esse tipo de diálogo nós não conseguimos ter com as companhias para saber essa parte de precificação. Temos a pergunta do João Ribeiro, que está em Ponta Negra. Ele gostaria de saber qual é a possibilidade de mudança da política de preço da Petrobras de acordo com a sua avaliação. Inclusive, nós somos favoráveis a essa mudança da metodologia de preços que a Petrobras adotou. Nós não concordamos com essa modalidade de preços da Petrobras. Por que nós somos contra? Porque, na verdade, nós não temos nenhum outro segmento que seja com um índice de reajuste pelo dólar. E os nossos consumidores, os clientes dos postos que nos procuram para comprar o produto no nosso estabelecimento, eles também não têm o salário dele indexado pelo dólar. Então nós não concordamos com essa política. Só que nós não somos consultados pelas autoridades quando tomam uma decisão dessa. Essa é uma decisão de governo. Essa é uma decisão de governo. Então que isso fique muito claro para quem nos escuta, quem nos assiste. O posto de gasolina, eu já falei isso em outra entrevista aqui, a margem do posto de gasolina é entre 10% e 12%. E como você falou aí no início da entrevista, você falou que o consumidor reclama do preço do combustível. Nós também reclamamos do preço do combustível. O grande problema é que nós não somos instados a tratar desse assunto quando se fala em precificação. O que resta ao revendedor tratar é, em média, 10%, 12% de margem bruta
para dessa margem o revendedor pagar todos os seus custos operacionais, tudo, aluguel, funcionário, todos os custos inerentes a um posto de gasolina. E quem nos assiste e quem nos acompanha, seu programa de grande audiência no estado do Rio Grande do Norte, que for do comércio varejista, que é o qual nós fazemos parte, vai entender que a nossa margem é muito pequena e nós só comercializamos 5 produtos. E ninguém consegue se organizar nesse planejar, jamais com o preço daquele seu produto principal todos os dias mudando, né? Isso aí ninguém consegue se planejar, vira um samba do crioulo doido, como se diz. E aí eu lhe pergunto, a pergunta na verdade é Kátia, é isso? É Kátia lá? É Kátia Ribeiro, que está nos acompanhando no Tirol, ela gostaria de saber qual é a possibilidade de se rever os custos que são ampliados também na distribuição. Há como se mexer nas distribuidoras, porque eu compreendo a pergunta dela, né? Entre a usina e o posto de combustível está o distribuidor no meio, né? Exatamente, é como é chamado pelas autoridades como o atravessador, que é justamente como distribuidora. Existe uma legislação no país que não permite que nenhum revendedor compre direto da usina nem compre direto da refinaria. Então nós ficamos refém dessa situação. Em relação à pergunta da nossa telespectadora, eu não tenho como responder essa pergunta, porque na verdade isso passa pela distribuição. E os números da distribuição não são abertos para revenda. Não são abertos para revenda. Muito diferente do nosso negócio. Porque o nosso negócio, o consumidor, ele sabe por quanto a gente compra, a gente sabe por quanto a gente vende, basta ele acessar o site da ANP, que lá ele tem os preços de vendas no Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil, tem lá a média de preço, o preço que cada um compra. O que acontece com as companhias de petróleo, nós não temos essa informação. Tem mais pergunta do telespectador, pergunta de quem? Virgílio Batista, de Parnamirim. Ele quer saber se a política de redução de preços anunciada, se o acordo anunciado, aliás, pelo presidente Michel Temer, se ele vai atingir outros combustíveis além do diesel, ou apenas o diesel, e pergunta qual a opinião dos Sindipostos em relação a isso? A nossa opinião, nós já relatamos que nós não concordamos com essa política de preço que a Petrobras adota. Essa redução do preço, na verdade, o governo está fazendo ela em 2 etapas. Ela vai fazer uma etapa de redução na própria Petrobras, na Petróleo Brasileiro, segurando esse preço do combustível, e uma parte ele vai reduzir do PIS e do COFINS e da CID. Que isso foi aprovado ontem no Senado e nós estamos aguardando essa publicação do governo para que possa ser implementado toda essa redução. Mas valendo que essa redução é exclusiva para o diesel. E se for observado o levantamento de preços da ANP, uma parte dessa redução já chegou nas bombas. Uma parte dessa redução já chegou nas bombas. Falta a redução do PIS, COFINS e CID, que precisava passar pelo Senado brasileiro. E há um detalhe que é importante a gente colocar aqui, para que as pessoas em casa compreendam, porque isso é pouco explorado, sobretudo, infelizmente, pela mídia nacional. Nós sabemos que, de fato, há um número de tributos, uma carga tributária pesada em cima do próprio combustível, mas o que tem provocado esse aumento gigantesco de preços não é o imposto, porque ele permanece, de certo modo, estável desde, acho que 2012, 2013, você não tem significativa mudança. Agora, dobrou de preço nesse mesmo tempo por causa do tipo de política da Petrobras, né, que está comprando em dólar, comprando fora, o dólar dispara, a gente paga mais caro, e a Petrobras diminui o refino, exporta o petróleo bruto e compra de volta a gasolina mais cara e o óleo mais caro. Então, da gente não tem quem aguente, né? E a conta todos nós estamos pagando. Nessa situação que você falou aí, a Petrobras hoje, ela produz internamente 88% da gasolina que é consumida no país. Exato. Ela é produzida aqui. E se refinava antes 90%, cerca de 90% se refinava aqui. Aí foi diminuindo hoje, 76% refina, o resto a gente compra fora, né? E aí, em relação aos impostos que você falou, realmente você tem razão. Os impostos, a alíquota, ela permaneceu inalterada. Porém, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele é um percentual sobre um valor que é estipulado pela Secretaria de Fazenda. E aí o que é que acontece? Agora mesmo, hoje nós recebemos o novo ato COTEP, onde ele está trazendo aí uma alteração no valor de venda, da cobrança desse ICMS, que isso deverá impactar no preço da gasolina de compra para os postos em torno de 5 centavos a mais na compra.
a partir do dia 1º. O governo federal disse que vai mexer, mas cria um problema, né? E detalhe, nós sabemos que a carga é alta e precisa se mexer, mas de uma maneira responsável. Eu acho que o momento para se mexer em imposto, diante da situação que vive o Brasil, as prefeituras, os estados, é no âmbito de uma reforma tributária com responsabilidade. Com esse Congresso que está aí, eu acho um tiro no pé, porque realmente é difícil crer na sua legitimidade. Mas, na verdade, a gente precisa discutir isso com muita calma, porque você imagina a redução da CID, que foi tirada pelo governo federal, já dá uma pancada aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte de menos 38 milhões de reais para cuidar das estradas só este ano. Né? Então isso realmente é lamentável que muitas vezes o governo federal haja dessa forma, né, tirando de onde não deve, em vez de mudar essa política de preço da Petrobras, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem que ir para esse debate. A gente entende, como empresário, que o Estado precisa, o Estado, quando eu falo, é o Brasil como um todo, o Brasil inteiro, certo? O país nosso, ele precisa ser redimensionado. O povo brasileiro não aguenta mais pagar o que se paga de impostos. E um detalhe, presidente, é que a nossa carga tributária ela é uma pirâmide invertida. Ao invés de diminuir os tributos na produção e no consumo, infelizmente a gente não faz isso, deveria se taxar a renda, por exemplo. Para se ter uma ideia, mês passado, como a renda da empresa não é tributada, o que acontece? 4 famílias receberam de lucros, dividendos do Banco Itaú, por exemplo, né, donos do Banco Itaú, um dos bancos, receberam o mês passado, só apenas no mês passado, em torno de 9 bilhões de reais. Detalhe, sem pagar nenhum realzinho de imposto em cima destes 9 bilhões de reais. E se você for comparar todo o ajuste que o governo está fazendo para não mexer na política da Petrobras e diminuir o preço só do diesel, custou 9 bilhões de reais. Então, 9 bilhões e meio de reais, mais do que isso, né? Então veja assim, como é importante saber onde vai mexer. Por isso que não se pode cortar imposto de maneira irresponsável. Agora, por exemplo, se a gente for agora, você e o dono do supermercado, o dono de uma grande empresa, se a gente for no supermercado agora fazer uma compra de 1 quilo de feijão, a gente paga o mesmo imposto. O pobre e o rico vai pagar o mesmo imposto. Ou seja, porque a pirâmide de imposto está invertida, né? Devia diminuir o imposto no consumo e diminuir o imposto exatamente na produção para taxar lá em cima na renda, sobretudo as gigantescas rendas que vai da casa de bilhões acima, né? Esse assunto, a forma que nós observamos ele, é que essa mudança nesse sistema tributário do Brasil necessitaria a presença do setor produtivo. Exato. O setor produtivo tem que ser escutado. Então, assim, a gente só tem como redesenhar o país se a gente conseguir fazer um desenho por completo. E tratando com responsabilidade. Porque com senão a quebradeira é grande. Porque você imagina, de uma hora para outra, tirou o imposto ali, mas não mudou a política de preço da Petrobras, não resolve nada, porque o preço continua subindo. Né? E vai ficar menos recurso para que os estados e municípios resolvam seus problemas. A gente já vê a nossa situação como não está tão fácil, né? Robson, a situação não está fácil e a gente espera que realmente o governo reveja essa política da Petrobras, não só para o diesel, mas que reveja também para a gasolina, porque nós entendemos que é uma política perversa num mercado que nós não temos nenhum consumidor que tenha o seu rendimento baseado no dólar. Pois é. Nós não temos. E o que é que acontece? Da mesma forma que o consumidor, ele reclama desse valor do combustível, nós também reclamamos, porque na hora que a gente compra na companhia, com 88%, 90% do preço já pronto. E é muito caro hoje, tem muito dinheiro para poder você manter um estoque considerável nos postos. A prova disso foi esse desabastecimento que nós passamos agora. Os postos, a sua grande maioria, com essa elevação de preço que teve, diminuiu os estoques, porque não tem a condição financeira de estar mantendo um estoque para passar mais do que 2, 3 dias. E a usina e a refinaria só rindo, né? Para a refinaria... digamos assim, a batata quente nas mãos dos postos de combustível. Bom, eu quero agradecer, terminou o tempo, né? Eu quero agradecer a participação de Antônio Salles, presidente do Sindicato de Postos de Combustíveis do Rio Grande do Norte. Obrigado pela sua presença e esclarecimentos à população. Receba um kit de produtos Lucena, para você aproveitar com seus amigos e familiares. Pode dividir ali com o seu filho, Davi, que está ali acompanhando. Davi, tudo bom? Olha aí, tá vendo? E um abraço também, meu amigo Inácio, que está ali acompanhando, viu? Robson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com você, com o nosso telespectador, e dizer, mais uma vez, que nós estamos à inteira disposição, quando tiver dúvida,
Nosso interesse é que seja tirada essas dúvidas. Ok, muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Estadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento